Nosso estudo de hoje, lição 12 do livro Viajor, e tem por título Teu Corpo. Não menosprezes teu corpo a pretexto de ascensão à virtude. Recorda que a semente responsável pelo pão que te supre a mesa em muitas ocasiões valeu-se do adubo repelente a fim de poder servir-te, e que a água a se derramar do vaso para acalmar-te a sede quase sempre foi filtrada no charco, para que a secura não te arruinasse a existência. O corpo físico é o santuário em que te exprimes no mundo. Não ouvides semelhante verdade para que não respondas com desleixo à providência divina que com ele investiu-te na posse de valiosos recursos para o teu aperfeiçoamento de espírito na vida imperecível. Realmente as almas vacilantes na fé e ainda aprisionadas às teias da ignorância arrojam-se aos desvãos da aventura e da inutilidade, mas os caracteres valorosos e acordados para o bem dele fazem o precioso veículo para o acesso às alturas. Com o corpo terrestre, Maria de Nazaré honorificou a missão da mulher, recebendo Jesus nos braços maternais, e Paulo de Tarso exalçou o cristianismo nascente, atingindo o heroísmo e a sublimação. Com ele, Francisco de Assis imortalizou a bondade humana, Giordano Bruno lobrigou a multiplicidade dos mundos habitados, Galileu observou o movimento da Terra em plena vida cósmica, Vicente de Paulo teceu o poema inesquecível da caridade e Beethoven trouxe ao ouvido humano as melodias celestiais. Lembra-te de que teu corpo é a harpa divina e ao invés de lhe condenares as cordas ao abandono e à destruição, tange nelas com o próprio esforço o hino do trabalho e da fraternidade, da compreensão e da luz que te fará nota viva e harmoniosa na sinfonia de amor universal com que a beleza eterna exalta incessantemente a sabedoria infinita de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar um texto que tem por título Cuidar do Corpo e do Espírito. E, se não me engano, no capítulo do Sede Perfeitos, se não me engano. E quando a gente encontra esse capítulo, a gente começa a ler e fala, peraí, eu sou um espírito imortal, mas nesse momento eu estou aqui na Terra. A gente fica vendo, não vou dizer assim, alguns momentos de suplício, sim, suplício de alguns parentes que estão desencarnados e estão assistindo os seus queridos aqui encarnados em sofrimento, como moradores na rua de rua, como doentes em hospitais, ou até mesmo cumprindo pena nos presídios. E dá para perceber que muitas das vezes, até a gratidão deles com esse grupo de trabalho, nossa, se deve ao fato de que eles queriam estar aqui usando um corpo para chegar até essas pessoas e não tem corpo. Então eles ficam meio que gratos a cada um de nós, falam, vocês estão fazendo o que eu queria estar fazendo e não posso estar fazendo. Então a única coisa que eu consigo fazer é inspirar vocês, é envolver vocês em bons sentimentos, para que vocês continuem fazendo esse trabalho, porque, gente, não tem alguém que a gente ama aqui na Terra, todo mundo tem gente que ama aqui na Terra. Você imagina o que é você estar do outro lado da vida, querendo ajudar essa pessoa que está aqui de maneira mais direta, mas não tem como ajudar de maneira mais direta. Então, como eu não posso pegar o prato de comida e levar até ele, eu fico, enquanto não chega o prato de comida, eu fico ali o envolvendo de coragem, de esperança, de fé, e ao mesmo tempo envolvendo uma outra pessoa e inspirando para que ela leve a comida para ele. Eu fiquei pensando muito nisso, em como deve ser a situação da pessoa que está do lado de lá e queria ter esse corpo aqui para poder estar fazendo alguma coisa por aqueles que amam e que estão aqui também. Aí a gente vem para cá, a gente encontra dois sistemas, né? O dos ascetas, que eles desvalorizam o corpo para valorizar mais a alma, chegando até quase à beira da morte, como aconteceu com Siddhartha Gautama, que escreveu o nome na história, hoje a gente conhece como Buda. Ele, no primeiro momento, encastelado na burguesia, chegou a ter filho com a própria prima, e quando conheceu o lado de fora do reino, ele, mas por que tanto sofrimento? O choque foi tão grande que ele foi viver com os ascetas e emagreceu ao ponto de quase perder a vida por conta das meditações, para chegar na conclusão de que o caminho correto é o caminho do meio.
Mas você vai encontrar também aqueles que vão para o outro lado dos materialistas também, querendo viver todos os prazeres, sem se preocupar se estão comprometendo ou não esse corpo físico. E a notícia que a gente dá e que eles fatalmente vão conhecendo ao seu próprio custo e com muita dor também, é que tudo que a gente faz com o nosso corpo intencionalmente reflete também no espírito que nós somos. E essa informação acaba sendo uma informação grave. Por quê? Porque a gente encontra o relato, por exemplo, né, de suicidas que eu cortei o meu braço, tive uma hemorragia por causa do corte no braço. Quando eu chego do outro lado da vida, meu perispírito está com um corte enorme e quando eu voltar para o corpo, eu vou estar trazendo essa marca do que eu fiz em forma de alguma enfermidade naquela região. É o que a gente está sempre falando nos estudos, né, que o Chico Xavier fala no programa Pinga Fogo. Fica aí para quem quiser pesquisar, porque vale a pena assistir aquilo 10, 100 vezes, se for possível. O Chico Xavier sendo interrogado por um pastor evangélico sobre Adão e Eva, e ele, na segunda parte da resposta, ele fala, olha, eu vi pessoas que se suicidaram, se enforcando, e que na encarnação seguinte vieram trazendo ou a paraplegia ou a tetraplegia, de acordo com a gravidade da lesão que promoveram na coluna vertebral. Eu vi pessoas que se afogaram, trouxeram problemas gravíssimos, desde a enfisema pulmonar até problemas respiratórios de difícil resolução. Eu vi pessoas que tomaram veneno e que deformaram todo o sistema digestivo dele, de maneira que traz muitas dores, né? Ah, tá, mas esse é o suicida direto. E o indireto, aquele que não queria se matar, mas se matou sem querer por conta do apego ao vício. Traz as marcas também no corpo do que ele fez. Eu, por exemplo, aqui sou um exemplo vivo. Nessa encarnação, eu trouxe um problema gravíssimo de desvio de septo, que quando fui fazer minha cirurgia, o médico que me operou falou, não acredito, não sei como é que você respira. Quer dizer que a minha vida inteira eu respirei por um filetezinho, assim, milimétrico mesmo. Milimétrica, 1 milímetro ou menos do que 1 milímetro aquilo ali. E os espíritos me explicaram depois, falaram, você fazia uso da caixa de rapé na encarnação passada. Então, como você cheirava aquele negócio, aquilo bloqueou suas vias nasais. Aí a gente ouve, às vezes, pessoas falando assim, mas a minha avó fuma desde os 10 anos de idade, está com 90 anos. Vamos ver como é que vai ficar o pulmão dela na próxima encarnação. Porque a gente leva a marca do que a gente faz com o nosso corpo para a próxima encarnação, de maneira que a gente vai entender que a gente precisa cuidar do corpo, não somente porque ele vai trazer reflexo para os próximos corpos, as próximas experiências que a gente vai ter, mas principalmente porque a gente precisa desse corpo para cumprir a missão que nos foi dada, o aprendizado que a gente está passando agora, o gênero de provas que a gente está vivendo. A gente vai chamar de várias coisas, e o Emmanuel, de maneira espetacular, ele vem falar para a gente, olha, tudo bem, Maria de Nazaré. A gente não saberia quem é Maria de Nazaré se ela não tivesse vindo num corpo de mulher, numa época que a mulher não tinha direito a nada, e não tivesse ali servido como exemplo, né, recebendo o próprio ventre do Cristo. E a doutrina espírita hoje, são vários espíritos que confirmam essa informação. Maria de Nazaré tem um lugar dos mais nobres entre a espiritualidade que trabalha por nós sofredores aqui na Terra. E até hoje, dedicada à Terra, nós que estamos aqui na Terra. Ele vem falar de Paulo de Tarso, mas para não ficar somente no campo da religião, ele fala de Francisco de Assis também, depois fala de Giordano Bruno, a multiplicidade dos mundos habitados, Galileu. Vocês não saberiam quem é esse espírito se eles não tivessem vindo num corpo e tivessem aproveitado a oportunidade que eles tiveram no corpo deles, cuidando desse corpo que vai precisar de higiene o tempo todo, de cuidados o tempo todo. A gente, né, que está chegando agora quase caminhando para os 60 anos de idade, no meu caso pessoal, eu estou tendo que tomar um cuidado maior, porque às vezes aparece uma dorzinha aqui e aquela dorzinha ela começa a se estender um pouco mais e você já está sentindo dor tem mais de uma semana, você não procurou médico por quê? Porque vai passar, não, você não é mais jovem não. Vamos cuidar da sua saúde, assim como a medicina hoje já oferece oportunidades da gente ver se a diabetes pode estar chegando ou não, se o nosso colesterol está alto ou não, e a gente vai lembrar que, cuidando do nosso corpo, a gente vai ter mais oportunidade de estar cumprindo melhor a missão para a qual nós fomos chamados,
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.